É um prazer estar recebendo vocês aqui para essa programação do Observatório Cearense da Cultura Alimentar. Eu queria, antes de iniciar os trabalhos com o professor Peter, eu queria ressaltar que nós do OCA que tivemos o prazer de fazer o lançamento do observatório aqui no Museu da Indústria, em 30 de maio passado. Estamos retomando, né, as atividades aqui, e a partir de agora nós faremos reuniões semanais aqui, né? Nosso funcionamento tem sido os encontros de estudo quinzenais, então sempre um encontro de estudo alternado com um encontro de planejamento, organização do observatório. E os encontros de estudo, eles variam entre a revisão de literatura, que a gente tem feito, e também a apresentação de pesquisa. Então, sintam-se todos convidados a voltar a participar, a continuar acompanhando os trabalhos do observatório. Nesse curto espaço de tempo em que o observatório existe, já várias ações têm sido desenvolvidas. Temos duas ações propostas para novembro e dezembro, que serão 2 percursos urbanos. Então, vocês vão ter notícia, né, a partir da nossa fanpage e do site que está sendo estruturado. Uma outra programação só que eu queria chamar a atenção é a organização do Congresso Brasileiro de Gastronomia, Ciência e Cultura Alimentar, que acontecerá em novembro, de 26 a 28 de novembro. Eu não vou poder falar muito, mas eu queria agradecer ao professor Peter, né, que já esteve conosco no programa de pós-graduação de Sociologia, trabalhando um seminário livre de pesquisa, e aí hoje estamos juntos novamente. Vou passar para a professora Lia para ela fazer a apresentação. Bom dia a todas e todos. Eu sou Lia Pinheiro, né, sou também do programa de pós-graduação em Sociologia, e para nós também é uma alegria também a participação, né, nessa atividade do OCA, com a participação hoje, né, do professor Peter Rossetti, que o Peter, ele atualmente está aqui no Brasil como professor visitante no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. Esteve conosco até a metade do ano como pesquisador visitante, também lá na UES, e ele, né, faz parte do secretariado operacional da Via Campesina Internacional, né, já com amplas pesquisas e também processos de acompanhamento junto aos movimentos camponeses e movimentos indígenas que fazem parte da Via Campesina, no debate político e no debate teórico sobre o conceito de soberania alimentar e como, né, o conceito ele se vincula também à atuação dos movimentos sociais em escala global. Né? Então, é uma alegria também, Peter, que você venha compartilhar desse processo, né, conosco hoje, com a temática soberania alimentar, visão alternativa para o sistema alimentar a partir dos movimentos sociais. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Lia. Obrigado, Kadima. É um gosto, um prazer poder estar aqui com vocês nesta manhã. Quisera, para começar, saber de vocês quantos de vocês conhecem o conceito de segurança alimentar. Levanta a mão. E quantas pessoas conhecem o conceito de soberania alimentar? É um pouco menos. Então, e quantos conhecem bem a diferença entre a segurança e a soberania alimentar? Levanta a mão. Bem, então, esse mais ou menos vai ser o enfoque de minha fala nesta manhã. Seria explicar um pouco por que os movimentos sociais do campo organizados na Via Campesina Internacional colocam outra visão, porque a visão oficial dos governos, das Nações Unidas,
do Banco Mundial, já a larga data é segurança alimentar, que tem algumas características boas, mas outros pontos que não alcançam a necessidade dos povos para se alimentar bem. Então, eu vou começar com um pequeno vídeo de uns 15 minutos, depois uma breve apresentação e depois uma conversa com vocês. Então, vou colocar primeiro o vídeo. Yakanhlangano yaka ungwachavi yaka imfanelo ya wena uyaka hlangano yaka yakanhlangano yaka ungachavi yaka imfanelo ya wena uyaka kambe zina yaka kambe zina yaka Why are you here today demonstrating about world hunger? We are trying to express the reality of hundreds of thousands of millions of small farmers all over the world. And this is an expression of what is happening. Today, transnational corporations are here trying to make earn money from the misery and hunger of small farmers. En 1976, según la FAO, había 800 millones de hambrientos. Ahora tenemos más de 1.000 millones de hambrientos. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere resolver el problema del hambre. Yakanhlangano yaka ungwachavi yaka imfanelo ya wena uyaka hlangano yaka yakanhlangano yaka ungwachavi yaka imfanelo ya wena uyaka. We believe that the World Food Summit and the direction in which agriculture is taking has in fact increased hunger, and we need to change direction. And we're offering real solutions through our whole concept of food sovereignty, which focuses on food production that is local, that is small scale, appropriate to the ecological and cultural areas, peasant production agriculture, which will not only feed the world but feed it better. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Agricultura industrial. Agricultura industrial. Las multinacionales, ellos no piensan en la gente. Ellos piensan en reenriquecerse cada vez más, ¿no? En ver todo en esa forma de eficientismo, de rentabilidad, de ver cuánto estoy ganando, es eso, ¿no? A ellos no les interesa para nada el bienestar social de la gente, ni esas empresas que dicen tener una responsabilidad social. Todos sabemos bien por qué lo hacen realmente. Burkina Faso défend les intérêts de nos vaillants cultivateurs et paysans, afin qu'il y ait une certaine équitabilité dans les échanges commerciaux, afin d'abattre le dumping et que les échanges commerciaux permettent à nos paysans de pouvoir scolariser les enfants, les envoyer à l'école, les habiller, leur donner à manger, afin que chacun soit à l'aise dans sa peau et qu'il y ait quand même la joie dans les différents foyers africains. Un modelo de producción que ha convertido los alimentos en finanzas, ¿no? En especulación financiera, y ha convertido la tierra en especulación financiera. Entonces no es la preocupación de la revolución verde o la revolución transgénica salvar y solucionar el hambre de miles de millones de seres humanos, sino de dar rentabilidad y maximización de la ganancia a unos pocos dueños de estas grandes empresas. Essa agricultura é uma agricultura sem gente.
Então é uma agricultura que não tem compromisso com a natureza e com os seres humanos. El problema que nos ha traído el agronegocio es la soja y la soja transgénica. Esto ha producido un cambio del uso del suelo importante e nos ha desplazado los campesinos. Os camponeses estão a perder as suas terras devido à chegada das multinacionais que querem ocupar as nossas terras para a produção de agrocombustível. Os governos locais devem deixar de ser cúmplices para a mudança daquilo que é a nossa realidade. Porque o que acontece são os nossos governos que aceitam a presença dessas empresas que vêm prejudicar os nossos camponeses. Esta forma de expansión de los monocultivos, de los agronegocios, ha implicado grandes procesos de contaminación en los ríos, en el hábitat de las comunidades indígenas campesinas, incluso en las personas que trabajan en estas grandes plantaciones, tienen grandes efectos negativos en la salud de las poblaciones que viven cerca de esto. Luchamos por la recuperación de nuestros territorios que están siendo ocupados por empresas multinacionales, especialmente por brasileros. Luchamos por una producción agroecológica sana y por un arraigo de las familias indígenas y campesinas para poder vivir. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Fuera los transgénicos de nuestros países! ¡Fuera! Monsanto has been playing a major role in the seed market of India. They are selling their seeds and technologies always through the Indian local seed companies and our own universities. We had an ancestral practice of exchanging seeds among the farmers. Now it is just a criminal activity. Expliquez-moi, qu'est-ce qui passe? Les paysans distribuent des semences. Pourquoi? Parce que Monsanto, Pioneer, Bayer, Limagrain ont voulu voler les semences. Et les paysans, ils ont repris les semences que Monsanto, Bayer, Limagrain ont volées. Et maintenant, ils les distribuent pour que tout le monde puisse les semer. Parce que si on ne sème pas les semences, la biodiversité disparaît et demain, nos enfants ne pourront plus se nourrir. On cherche la liberté de travailler avec des petits semenciers, de ne pas être dépendant des gros semenciers, de ne pas être dépendant des engrais industriels, enfin de tout ce qui est industriel. Et c'est une manière ici de lutter, c'est de se réapproprier tous les moyens de production en fait. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Hermanas y hermanos, hemos podido tener la velita y nuestras flores para poder recordar a nuestros hermanos que han dado la vida el día 17 de abril. Là, on a massacré nos amis, nos confrères paysans et paysannes du Brésil, puisqu'ils réclamaient les terres. Et c'est comme ça que nous sommes venus commémorer ensemble avec tout le monde entier. Et nous sommes là toujours pour réclamer nos droits de terre. Nous voulons faire notre agriculture familiale, puisque nous comptons sur ça. Nous savons que nous, les paysans, nous devons refroidir aussi la planète. Creemos que las soluciones reales al capital, a todas las crisis que están puestas en nuestro momento histórico que vivimos, son soluciones que tienen que estar basadas en la reforma agraria integral, en la soberanía alimentaria como principio y como derecho de los pueblos, a un mercado local, a una agricultura sostenible.
Je m'appelle Irène, j'ai 30 ans, j'habite à Genève en Suisse et depuis 4 ans je suis paysanne juste au bord de la ville. Je travaille dans une coopérative maraîchère, on produit des légumes. Et en fait le projet il a commencé avec un groupe de consommateurs qui cherchaient à se fournir en légumes biologiques de proximité. Et maintenant, nous avons 140 familles que nous nourrissons chaque semaine. Et c'est un grand honneur de travailler la terre, la Pachamama, et de produire de la nourriture et de nourrir les gens qui vivent ici. Es fundamental recuperar esa labor importante del mundo que es la agricultura y las personas que se dedican a la agricultura y que en general son quienes alimentan a la humanidad. Ser campesino implica esa relación armónica entre la madre naturaleza, la tierra, el agua, la semilla. En el año del 96 tuvimos un debate porque ese mismo año se celebraba la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Y de ese debate surge la soberanía alimentaria. No era seguridad alimentaria, no era una autosuficiencia, era soberanía. ¿Sí? Y desde ahí se empiezan a determinar las bases de los conceptos que hoy tenemos, de los planteamientos que hoy tenemos sobre soberanía alimentaria. Food sovereignty basically is a right of the people, and without food sovereignty nobody can survive. And basically we have taken these issues in the beginning, and from the very beginning now, after a lot of people are saying the food sovereignty is necessary for the people. La souveraineté alimentaire, c'est de faire en sorte que les producteurs ils aient le choix, enfin, je veux dire qu'ils cultivent ce qu'ils veulent et pas qu'ils soient en train de regarder les cours du marché mondial pour produire quelque chose qui va leur permettre de vivre. En fait, en gros, il faut produire de la nourriture et qui nourrisse les hommes et qui ne nourrissent pas un marché financier qui spécule sur des denrées alimentaires. La souveraineté alimentaire a toujours été notre quête de tous les jours. Et c'est pour cette raison que, à un certain moment, nous avons pensé que la recherche et la sécurisation de ces concepts, sa mise en pratique était une nécessité et c'était un combat aussi. Et il fallait faire ce combat avec les autres mouvements sociaux dans le monde qui croient en cela. Donc notre président de la Via Campesina, c'est de nous renforcer nous-mêmes et renforcer le mouvement mondial pour la quête de la souveraineté alimentaire. El inicio de la Vía Campesina fue parte de un proceso de construcción de los movimientos campesinos, que fue nuestra campaña de 500 años de resistencia indígena, campesina, negra y popular. Al fragor de ese debate empieza a anidarse la idea de poder armar una especie de articulación o coordinación alrededor del mundo. Y se levanta este reto de generar una vía de los campesinos, a partir desde los campesinos, alternativa al modelo neoliberal. Seattle fue la primera movilización de Vía Campesina junto con organizaciones sociales de todo el mundo. Nos unimos, hicimos grandes manifestaciones y derrotamos a la OMC en Seattle, la primera vez. Y luego Cancún, otra gran batalla. Ahí murió el compañero Lee, se inmoló y dijo: esta sangre, en una pequeña carta, la ofrezco a los campesinos del mundo que luchan contra la OMC. ¿verdad? En cualquier lugar que se reunía la OMC habían grandes movilizaciones y nos propusimos que había que desaparecer la OMC, enterrar la OMC. Hasta ahora, si no la hemos enterrado, pero está en un congelador, pero quieren revivirla las ONG, el gran capital, las transnacionales, porque están al servicio de ellos. Food is a right. Food never is a commodity. The role of the World Bank and WTO have been the prime causes, and they are the problem, they are not the solution. They should be out of the picture. ¡No, no,
Estamos en una lucha, en una pelea permanente. Estamos en la vía campesina por la soberanía alimentaria porque creemos que los pueblos tienen que producir su propio alimento y no depender de las chatarras de los que se traen de otros países. Estos son los productos de la diversidad productiva de nuestro país. Así hacemos soberanía alimentaria desde las comunidades campesinas. Pero no todos pueden consumir todo lo que tenemos aquí porque no hay caminos, falta infraestructura, falta transporte, no hay políticas públicas suficientes que puedan difundir esta diversidad productiva que hay. Y si estamos aquí justamente para difundir la soberanía alimentaria que es posible construir desde la diversidad productiva. ¡Viva la vía campesina! ¡Viva! We, Via Campesina, concrete to continue making direct action to protect our land and to making have access to the land, to build our organizations, have opportunity to pressure the power in our country, and to have our opportunity to making the policy agriculture in our country has success. Because I see many experience and many activity in the many country now. They have success to progress to making the right of the food for the country. 한국의 농민운동이 비아 캠페시나에 가입하고 나서 많은 변화들이 있었습니다. 그것은 한국의 농민운동이 그동안 비아 캠페시나와 만나기 전에 굉장히 그 투쟁 일변도라는 그런 말들을 많이 들었었고 우리는 이렇게 투쟁을 통해서 바꾸는 거 외에는 생각을 많이 안 했습니다. 그런데 비아 캠페시나 만나면서 많은 대안에 대해서 고민하게 됐고 그리고 종자 이슈라든가 지속 가능한 농업이라든가 이런 것들을 우리의 내부적인 과제로 받아 안으면서 다른 측면에서 농민운동이 지금 많이 주목받고 있고 성장하고 있습니다. La vía campesina es el instrumento que tenemos hoy para globalmente golpear a esas políticas neoliberales, a esas políticas de agronegocio, a esas políticas que se nos quieren imponer y que nos están llevando a una desaparición, pero también estamos seguros que con este proceso de vía campesina, con este proceso de articulación mundial, vamos a recuperar la vida y vamos a recuperar el campo para los campesinos en el mundo. Le futur de la souveraineté alimentaire, ce sont les jeunes. Et le challenge aujourd'hui pour les jeunes de la Via Campesina au travers le monde, c'est de faciliter l'installation de tous les jeunes qui veulent s'installer sur des projets paysans et aussi de garder dans les tissus ruraux tous ces jeunes qui sont tentés de partir parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de leurs fonctions. Et donc leur prouver qu'ils sont très utiles et nécessaires à l'avancement de la souveraineté alimentaire. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La juventud Este sistema no se puede mantener y estamos aquí para reivindicar un cambio. Esse cambio é necessário e tem que ser já, agora. É a força da organização que faz as mudanças se transformarem de fato na prática. E por isso eu digo que estar na Via Campesina, estar organizado, me dá a esperança de poder transformar esse mundo e ver uma outra sociedade. Imfanelo ya wena uyaka Hlangano yaka Yaka hlangano yaka Ungachavi yaka Imfanelo ya wena uyaka Campesina yaka Campesina yaka Campesina yaka Imfanelo ya wena uyaka Campesina yaka, campesina yaka, campesina yaka, imfanelo ya wena uyaka, ungachavi yaka, campesina yaka, ungachavi yaka, imfanelo ya wena uyaka, sina no. No, 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 no. Si no, no, no. Si no, 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 no. Si no, no, no. Si no, 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 no.
no, sin, no, 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 no. Campesina yaka, campesina yaka, campesina yaka, infandelo ya wena uyaka. Obrigada. Então, a Via Campesina, como vocês perceberam, é um movimento social transnacional composta pelas organizações nacionais de camponeses, de trabalhadoras rurais, de povos originários, de mulheres do campo, da juventude do campo e de outros setores do campo, de América, África, Ásia, Europa e Meio Oriente. Agora são quase 80 países e 200 milhões de famílias do campo do mundo todo. A Via Campesina, depois das grandes religiões, é o movimento humano mais grande que tem o planeta Terra. E agrupa as pessoas que nos alimentam. Hoje a estatística revela que, além do agronegócio e do sistema cooperativo da alimentação, são os pequenos produtores de alimentos que produzem mais ou menos 60% dos alimentos hoje que consome a humanidade. Mas estão sendo desplaçados, estão enfrentando o roubo de seus territórios, suas terras. E tudo isso aconteceu nos últimos 30 anos, quando o paradigma oficial do sistema oficial fora a segurança alimentar. A segurança alimentar que fala que as pessoas têm o direito de se alimentar todos os dias, mas é um conceito carente em alguns aspectos e por isso a Via Campesina desenvolveu esse outro enfoque que é a soberania alimentar. A primeira coisa que precisa compreender é, desde a perspectiva das organizações populares do campo, também crescentemente das organizações populares da cidade, estamos assistindo a um grande conflito de modelos no campo e no sistema alimentar, tudo. Desde a perspectiva das organizações, temos o modelo da morte, que é o modelo das corporações, do agronegócio, o latifúndio, o livre comércio, gera exclusão social, produz comida ruim que não é saudável, o fast food, utiliza os agrotóxicos, transgênicos, é uma comida que gera doenças. Quase as maiores causas hoje da mortalidade humana são causadas pelos alimentos. Isso mostra quase todas as pesquisas de saúde hoje. É uma agricultura sem um campo sem camponeses, uma agricultura sem agricultores. É um território do campo sem água limpa, sem biodiversidade, sem árvores. E então, frente a isso, a Via Campesina coloca o modelo da vida, da agricultura camponesa, do campo com camponeses, da agricultura com agricultores, da agroecologia, não dos agrotóxicos, que produz comida saudável e próxima a nós, a comida que tem que transitar pela metade do mundo, não é uma comida próxima. E todo país do mundo tem as condições necessárias para produzir a dieta do povo que mora neste país. É uma loucura que os brasileiros comem alimentos produzidos nos Estados Unidos e os estadunidenses comem alimentos produzidos no Brasil. Não precisa. Só algum produto, por exemplo, o café, que nos países do norte é difícil de produzir por razões climáticas, mas a grande maioria dos alimentos é
totalmente possível produzir localmente. Não tem por que desgastar combustível fóssil e esquentar o planeta com emissões de gases de efeito estufa, com o transporte a longa distância, quando é totalmente factível produzir localmente. Então, é um modelo da vida de inclusão social, de gerar uma vida com dignidade para os povos do campo. É o modelo dominante das corporações, dominante em termos de poder, não dominante em termos de produção de alimentos, porque, como eu já expliquei, ainda são os camponeses que estão produzindo a maioria da alimentação, mas o modelo de livre comércio é um modelo de exclusão. No caso de México, eu sou do México, o Tratado de Livre Comércio de América do Norte, entre México, Estados Unidos e Canadá, nos primeiros 10 anos expulsou 6,2 milhões de camponeses do campo, como consequência da importação desenfreada de alimentos de pobre qualidade dos Estados Unidos para México em preço muito barato. No caso do Brasil, nos anos 60, 70, quase 30 milhões de pessoas deixaram a agricultura durante a chamada Revolução Verde, que não foi muito verde, mas foi uma revolução negativa para o modo da vida do campo, principalmente dessa região acá do Nordeste do Brasil e as grandes migrações para os grandes centros urbanos do Brasil. Tudo problema urbano no Brasil, da periferia urbana e inseguridade, é produto de um modelo de agricultura que gera exclusão e que obriga as pessoas a migrar do campo para a cidade, e a cidade não tem a capacidade de oferecer trabalho com salário digno para essas pessoas. Então, é consequência, os problemas urbanos têm suas origens no campo. A agricultura familiar, no caso do Brasil, mostra a tendência global. Além do Brasil ser totalmente dominado pelo agronegócio, quem alimenta os brasileiros e brasileiras ainda é a agricultura camponesa familiar, como mostra para muitos diferentes produtos. Porque o agronegócio não tem vocação de alimentar as pessoas, menos de alimentar bem e de maneira saudável as pessoas. O agronegócio no Brasil principalmente está dedicado a produzir agrocombustível, ou seja, alimentar os carros e não as pessoas, e de produzir alimentos para os animais dos chineses e dos europeus. A soja, principalmente o milho, que é exportado do Brasil, desplaça o campesinato brasileiro, o produtor de alimentos para os brasileiros e brasileiras, para alimentar as vacas em China e Europa, e os carros também na Europa. É muito interessante ver as datas do censo agropecuário, último censo agropecuário do Brasil, que mostra que a agricultura camponesa, comparado com o agronegócio, gera emprego, um país que precisa de emprego, gera produção de comida, 70% da comida no Brasil, o agronegócio apenas 30% da comida no Brasil, 40% da produção global de todos os produtos da agricultura, que não é só comida, mas mostra que a vocação da agricultura camponesa familiar é produzir comida, a vocação do agronegócio é produzir outros produtos da agricultura que não são comida. Apenas tem 24% da terra e produz 70% da comida. Agronegócio tem 76% das terras, mas só produz 30% da comida. E o crédito do governo do Brasil, crédito de produção,
os camponeses recebem 14% do crédito global no Brasil e produz 70% da comida. O agronegócio recebe 86%, recebe 86% de todo o crédito e só produz 30% da comida. Algo está mal, não? Todo o sistema, todas as políticas públicas, além do governo no poder, além do partido no poder, porque o último censo foi feito a metade dos governos do PT. Imagina agora que o pouco crédito, o pouco 14%, agora vai baixar a zero. Mas não era tão bom antes. É um sistema voltado para apoio total às multinacionais, ao agronegócio, e que aparentemente não dá nenhuma importância à alimentação das pessoas. É um modelo de veneno, de tirar todas as árvores, toda a biodiversidade da monocultura, versus um modelo da vida, da biodiversidade de árvores sem veneno. O agronegócio, os alimentos do agronegócio e também morar no campo bajo as fumigações de agrotóxico gera câncer. Temos acá na Chapada do Apogee uma epidemia de câncer, produto do uso indiscriminado dos agrotóxicos. Quando as pessoas tentam fazer o protesto contra os agrotóxicos, sai o poder do Estado a defender o agronegócio e contra a saúde das pessoas. Quem foi o grande lutador contra os agrotóxicos aqui em Ceará que foi assassinado? Qual é o nome dele? Zé Maria do Tomé, que foi assassinado aqui em Ceará precisamente por trabalhar com a universidade para fazer análises de águas residuais que estão todos contaminados muito por acima das normas permitidas pelo Ministério da Saúde. Resultado disso é que foi assassinado. Cada dia saem mais estudos que mostram os possíveis efeitos de consumir alimentos transgênicos para a saúde. Neste caso, são os tumores produzidos em ratas, um estudo francês feito em França, de ratas alimentadas com milho de Monsanto, transgênico. E aqui estão os camponeses mexicanos. Uma marcha diz: não queremos ser ratas de Monsanto, porque estão experimentando com nós. Nós somos as ratas de laboratório consumindo produtos transgênicos que não têm sido provados que sejam seguras para a saúde. Então, estamos frente a uma estrutura corporativa do sistema alimentar global que representa umas poucas corporações que têm concentrado quase todas as marcas que você vai comprar no supermercado. E, além disso, temos as grandes multinacionais que controlam o comércio global de grão, como Cargill, Bunge e ADM, e as grandes multinacionais que controlam as sementes e os agrotóxicos, como Monsanto, Pioneer, Syngenta. São muitas poucas corporações que têm também o controle de nossos governos através das propinas e das outras formas de poder financiamento das campanhas eleitorais. Primeiro-ministro da Agricultura de Lula, quem foi? Roberto Rodrigues, o advogado de Monsanto no Brasil. A ministra de Dilma foi a Cátia Abreu, coordenadora da bancada ruralista da Associação de Agronegócio do Brasil. E agora pior. Vamos de muito mal a muito pior, como vão as coisas. Esse poder cooperativo todos os países incidem com um controle quase total sobre as instituições dos governos e as políticas públicas para o campo. E
não é melhor para os alimentos orgânicos. As mesmas empresas agora tomaram o controle quase total do mercado de alimentos orgânicos. Agora, qual é a diferença entre alimento orgânico e alimento produzido agroecologicamente? Alimento orgânico é uma etiqueta de mercado. Só diz que não foram utilizados agrotóxicos, mas não fala de se for produzido em monocultura por uma multinacional ou por uma agricultura camponesa diversificada, com culturas consorciadas, com árvores, com sistemas complexos. Não fala nada disso. Então, qual é a diferença principal entre a segurança alimentar, que hoje segue sendo o conceito dominante na academia, nos governos, nas instituições? Tem coisas boas. Fala que cada criança, mulher e homem devem ter a certeza de poder comer bem todos os dias, isto é, de sua própria produção, se for camponês, ou de seu poder de compra, ou seja, com um salário digno se mora na cidade. Que o direito à alimentação, ou mais bem como formula os movimentos sociais, o direito de alimentar-se, porque direito à alimentação você pode ficar preso na cárcel e tem o direito de que cada dia entreguem comida, mas não é liberdade. Então, o direito de se alimentar é um direito humano reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. E os governos têm a responsabilidade de garantir a não violação dos direitos humanos. Esses são elementos positivos no conceito dominante de segurança alimentar. Mas o problema é que, em geral, há muito maior segurança quando os alimentos são produzidos localmente. Por exemplo, se um país depende dos Estados Unidos para se alimentar amanhã, esse país não tem soberania. Esse país tem que se doblegar frente a qualquer coisa que fala o presidente Trump dos Estados Unidos. Senão fica como Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte. Sem nada, bloqueado. Então, há uma grande diferença quando a comida é produzida localmente e quando a comida chega do outro lado do mundo. Se chega de fora, depende do mercado mundial, os preços que flutuam para arriba, para baixo. Todo o tempo estão se movendo os preços e você não sabe se amanhã vai ter a possibilidade de comprar a mesma quantidade de comida. E também... que passou? E também não tem soberania política, nem segurança nacional. Então, o problema principal do conceito é que não especifica onde são produzidos os alimentos, por quem são produzidos e como a comida é produzida. E não é o mesmo, não é a mesma coisa se a comida é produzida aqui em Ceará, de que se chega de Rio Grande do Sul, ou se chega de Argentina, ou se chega dos Estados Unidos, ou China, ou Europa. Não é a mesma coisa. Tem grandes diferenças. Outra coisa, por quem? Não é a mesma coisa se a comida é produzida pela JBS, ou com semente de Monsanto, de que se é produzida por uma cooperativa de camponeses ao lado da cidade. Não é a mesma coisa. Simplesmente as implicações de um e de outro são muito grandes. E como? Não é o mesmo se é uma comida transgênica produzida, banhada em agrotóxico, que uma comida orgânica agroecológica. Então, tudo isso fica fora do conceito dominante da segurança alimentar. E por isso, ainda que fora um conceito com elementos bons,
foi o conceito durante todo o processo de concentração cooperativa do sistema alimentar e da destruição global da qualidade dos alimentos e das epidemias mundiais de câncer, de diabetes e outras doenças produzidas pela alimentação. Então, não funcionou o conceito para proteger nosso direito a nós alimentar. Então, no ano 2007, depois da Fórum Global da FAO, a Via Campesina convocou a todos os movimentos sociais que tiveram expressão internacional dos diferentes setores da humanidade preocupadas pela agricultura, pelo campo e pela alimentação, a se reunir em Mali, em África, em um lugar, um espaço só dos movimentos sociais, que é o Centro Nilani da Coordenação Nacional de Organizações Camponesas de Mali. Foram convidadas todos os movimentos camponeses, movimentos dos povos originários, de pescadores e pescadoras artesanais, de pastoralistas nômadas, de associações mundiais de consumidores, de moradores das periferias urbanas, organizações de meio ambiente, a Marcha Mundial das Mulheres, sindicatos internacionais do setor de alimentação e de agricultura e outros setores para fazer um processo de consensuar uma definição da soberania alimentar que poderia nos servir como bandeira de luta coletiva de toda a grande parte da humanidade que não é beneficiado pelo sistema alimentar atual. Acho que são toda a humanidade que não seja portador das ações das empresas multinacionais, sofremos as consequências desse modelo. Algumas imagens dos grandes debates. Seguinte. E a declaração de Nilani foi até hoje a principal definição da soberania alimentar, que diz: a soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e ecológica. E aqui é a parte mais importante, o direito de decidir o seu próprio sistema alimentar e produtivo. Porque no mundo de hoje, o poder das corporações, do capital, utiliza o Banco Mundial, o Fundo Monetário, a FAO das Nações Unidas para obrigar a todos os países a ter a mesma política pública para o campo de incentivar o agronegócio. Não permitem a possibilidade de um país ter um modelo diferente a outro país, a raiz de ter uma realidade distinta. Então, o direito de todo povo, todo país decidir seu próprio sistema. Isto coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências dos mercados e das empresas. Defende os interesses das gerações atuais e futuras. Oferece-nos uma estratégia para orientar prioritariamente os sistemas alimentares, agrícolas, pastoris e de pesca para as economias locais e os mercados locais e nacionais. Outorga o poder aos camponeses, a agricultura familiar, a pesca artesanal e o pastoreio tradicional. Promove o comércio transparente de forma a garantir condições de vida digna para todos os povos e o direito dos consumidores de controlarem a própria alimentação e nutrição. A soberania alimentar supõe novas relações sociais livres de opressão e desigualdades entre homens e mulheres, grupos étnicos, classes sociais e gerações. E podemos dizer que os pilares para construir essa outra sociedade ou essa outra alimentação de outra sociedade, os principais são muito mais, mas os pilares principais são uma reforma agrária
genuína, integral e popular, porque só se enfocamos momento na diferença entre o agronegócio que não produz alimentos, quando produz alimentos não são saudáveis, versus a agricultura camponesa e a agricultura familiar, que sim tem a vocação principal de produzir alimento próximo, alimento saudável, então só poderíamos transitar de um modelo a outro modelo através da reforma agrária. As políticas públicas a favor da agricultura camponesa familiar, porque tem que ser que só 14% do crédito vá para a agricultura camponesa familiar, que nos alimenta, e 86% para o agronegócio, que nos envenena e produz alimento para carro e para vacas em Europa. Qual é a lógica? A defesa do mercado nacional para os produtores nacionais. Por que a política comercial dá vantagem para a empresa estrangeira e não para o produtor local? Por quê? Não deve ser assim. E a agricultura camponesa agroecológica, que não utiliza agrotóxico, que não utiliza transgênico e que rompe com a estrutura de monocultura. Agora, todos os pilares são necessários, nenhum funciona sozinho. Por exemplo, se defendemos o mercado nacional das importações e não fazemos reforma agrária, quem será beneficiado? O grande agronegócio nacional, a JBS, e não a agricultura camponesa. Precisa fazer as duas coisas. Se fazemos reforma agrária, mas não defendemos o mercado nacional, os camponeses beneficiados da reforma agrária não se poderiam manter frente às importações desleais. E se os camponeses recebem a terra e intentam produzir com o modelo do agronegócio, fazer seu agronegocinho, botar agrotóxico, semente comercial, não poderiam concorrer com o agronegócio, porque é um modelo de alto custo. É um jogo onde a regra do jogo é ele que vai ganhar e que tem mais capital, e não vai ser o camponês. E não vai produzir alimento saudável, senão logra fazer a transformação agroecológica. Então, precisa fazer tudo o pacote, não só uma política isolada. E tem muitos benefícios para a sociedade fazer um modelo de alimentação local. Por exemplo, as pesquisas mostram que quando você compra produtos locais, 68% de seu dinheiro circula na economia local, gera emprego, gera desenvolvimento local. Quando você compra produção que não é local, 57% do seu dinheiro sai fora, gera desenvolvimento econômico em Wall Street, mas não em Ceará, não em Fortaleza. Seguinte. Também é uma coisa muito agradável ser as praças urbanas de mercados camponesas, de feiras camponesas de alimento saudável, de diversidade, de cultura. Quem não gosta de visitar um mercado camponês, uma feira agroecológica camponesa? Essa é Bogotá, Colômbia. É interessante o caso de Bogotá, porque as organizações camponesas conquistaram uma política de prestar a Praça Bolívar, a praça central de Bogotá, para um mercado agroecológico camponês. Ao princípio, foi governo da esquerda, parecido ao PT no momento na prefeitura. Além de ser de esquerda, o prefeito não queria que os camponeses chegaram para a Praça Bolívar. Falou que ia trazer a favela para o centro da cidade. Então, ocuparam a força, colocaram seu mercado. Os consumidores responderam muito felizes e então o prefeito mudou de postura e começou a apoiar o mercado camponês. Mas depois, 2 anos atrás, nas novas eleições, ganhou a direita, suspendeu, cancelou tudo e agora não existe mais isso. Então, neste momento, a Via Campesina tem
política de movimento social de tentar construir uma unidade de campo e cidade pela soberania alimentar, agricultura familiar, reforma agrária e agroecologia. Ou ideias que uma mudança real do sistema alimentar será de benefício tanto para os camponeses como para os moradores urbanos e para os setores populares da periferia urbana. Então, a ideia é com a venda direta de alimentos na periferia, sem intermediários, poderia até vender os alimentos saudáveis em preço mais baixo que no supermercado, porque é tirar o intermediário, que normalmente é a causa do preço muito alto para o consumidor. Campo e cidade, por reformas agrárias e urbanas também. Também que se a cidade apoia a luta do campesinato pela reforma agrária, então o campesinato deve apoiar as lutas urbanas em contra da especulação imobiliária que está desplaçando as populações de sua moradia na cidade. Outra coisa muito importante que mencionaram no vídeo é que a soberania alimentar poderia esfriar o planeta, porque os estudos mostram que o sistema alimentar globalizado das corporações, que produz entre 40% e 60% de todos os gases de efeito estufa produzidos no planeta. Ou seja, esse jeito de não comer os alimentos locais, de só comer alimentos trazidos do outro lado do mundo, gera umas emissões de gases de efeito estufa que coloca o sistema alimentar cooperativo entre as principais causas do aquecimento global, da mudança climática. Então, transformar o sistema alimentar em um sistema de soberania alimentar, de produção e consumo local, poderia ter um impacto muito positivo para reduzir os efeitos da mudança climática. E também fortaleça o papel das mulheres. As organizações todas das mulheres camponesas do Brasil, de América, Europa, África e Ásia são as que mais fortemente levam a bandeira da soberania alimentar, porque quando nós comparamos na agricultura familiar camponesa, ou toda a agricultura, quem estão mais na produção mais comercial são os homens. As que estão mais na produção de alimentos são as mulheres. Então, uma mudança de modelo chegaria a reforçar o papel das mulheres. Então, as organizações de mulheres estão muito fortes com essa bandeira. Bueno, então, já fechando a apresentação, soberania alimentar já, o Centro Nilani ali em Mali, onde foi desenvolvido o conceito como bandeira de luta de muitos diferentes setores da população mundial. Obrigado. Agora poderíamos abrir para uma conversa, perguntas, comentários, aportes de vocês. Acho que as pessoas que vão falar deveriam se acercar para utilizar o microfone. Vamos ver se chega ou acaba. Olá, muito obrigada, adorei a sua palestra. Eu queria saber o movimento Slow Food do Carlo Petrini, o que tem de... Eu acho tão bacana, eu acho que ele consegue fazer tanta coisa, desenvolve tanto a agricultura familiar na Itália, principalmente, os pequenos produtores, todos bem organizados, cada produto que a gente tem acesso, tem sempre um papelzinho falando de onde vem, a família, quem que faz. Eu acho muito lindo e eu acho que queria saber a sua posição sobre esse movimento do Slow Food. Obrigado. Vamos tomar vários aportes e depois respondem a um bloco. Quem mais quiser falar.
Bom dia, eu me chamo Neila, faço parte da ONG CETRA, que é o Centro de Estudos do Trabalho de Assessoria ao Trabalhador. O CETRA, obrigada, professor, pela colaboração. O CETRA, a gente desenvolve, dentro da ação aqui no estado do Ceará, diversas ações no campo da agroecologia e no fortalecimento dessas ações de soberania alimentar. E, assim, vendo a palestra com o professor, a gente se sente muito contemplado e se sente muito feliz que a universidade se aproxime desse debate, né, e possa, junto com os seus e as suas alunos e alunas, né, possam trazer mesmo para a discussão científica essa luta dos movimentos sociais camponeses. Dentro da nossa ação institucional, um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado, que faz parte dos pilares que o professor destacou, é a questão da reforma agrária, né? Trabalhar no campo, trabalhar com o campo, sem que as pessoas tenham terra para trabalhar, é difícil. Produzir alimentos sem que as pessoas tenham terra e tenham água, é difícil. Então, assim, as pessoas que estão na cidade precisam se atentar para isso, para poder, inclusive, levantar a bandeira junto com a gente nessa luta. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não come. E se as pessoas não incorporam isso como uma necessidade de levantar essa luta e levantar essa bandeira, fica mais difícil e a gente vai continuar comendo a ração produzida fora do nosso país, que vem enlatada e que vem em vidros. Então, assim, destacar aqui a importância desse debate, convidá-las e convidá-los a se unir nessa luta e convidá-los e convidá-las também a partilhar conosco. Nas primeiras sextas-feiras de cada mês, o CETRA realiza, junto com agricultores e agricultoras de diversos municípios do estado do Ceará, uma feira agroecológica aqui em Fortaleza, que funciona nas primeiras sextas-feiras de cada mês. E vocês terão o privilégio de participar agora, sexta-feira, no nosso endereço aqui no CETRA, na Capitão Gustavo 3842, que é a nossa sede institucional aqui em Fortaleza. As feiras elas acontecem nos municípios e conseguimos trazer essa feira para Fortaleza uma vez por mês. Não é o ideal, porque a gente queria que ela tivesse todos os dias, mas só em a gente ter conseguido trazer, dentro desse contexto que a gente vive, uma vez por mês já está sendo uma vitória. Além da feira que o CETRA organiza toda a primeira sexta-feira de cada mês, o Movimento Sem Terra aqui do estado do Ceará também realiza, na sua sede, todo segundo sábado de cada mês, no Centro de Formação Frei Humberto, que fica ali na Paulo Firmeza. Só não me lembro agora o número, é 400 e alguma coisa, se eu não me engano. Mas é na Paulo Firmeza, no Centro de Formação Frei Humberto. Então, além da Feira Agroecológica do Benfica, né? Então, a cidade de Fortaleza tem alguns espaços com agricultura familiar camponesa, agroecológica, trazendo para o meio urbano alimentos produzidos pelos próprios agricultores e agricultoras. Obrigada. O horário da Feira do CETRA é a partir das 16 horas até as 19. E essa feira agora de sexta-feira, a gente está também trazendo o debate do Dia Mundial da Alimentação. Nós vamos ter, a gente está chamando assim, só um destaque, assim, não vai ser uma palestra, não vai ser, mas vamos em um momento da feira, a partir das 17 horas, a gente vai fazer um pequeno debate sobre o assunto e trazer também a partilha da fala dos agricultores e das agricultoras. Estão todos convidados e convidadas. Obrigada. Muito bem. Bom dia, eu me chamo Carlos, sou estudante de curso técnico na área de agronomia e eu gostaria de saber qual a sua ideia com relação, à transição, certo? A gente estuda na área de agronomia e aí a gente vê o agronegócio e a gente vê o agroecológico, certo? Só que a ideia nossa a nível nacional é como nós vamos fazer para modificar isso ao longo do tempo. E a gente que estuda, a gente sabe que é lento, é coisa de 10, 20 anos, mas faz sentido, entendeu?
Só que eu estou dizendo assim, vamos mudar tudo da água para o vinho. Não é possível, entendeu? É impossível mudar da água para o vinho, porque é um sistema macroeconômico, entendeu? Mas eu acredito que é possível modificar em parte. Eu não estou defendendo o agronegócio, não estou defendendo o agroecológico. Eu estou dizendo que há um meio termo e que eu queria ter uma noção melhor de como é essa modificação, como é essa ideia do senhor no sentido de uma modificação. Obrigado. Companheira? Não. Então, vou responder a essas 3 intervenções e depois abrimos para outro bloco. É sobre o movimento Slow Food, para as pessoas que não conhecem, é um movimento global, tem sua origem em Turim, acho que em Itália, e a ideia é recuperar a alimentação tradicional de cada local do mundo, preparada com o tempo necessário para preparar bem, com os ingredientes que precisa para conservar o sabor original. E, em termos gerais, poderíamos dizer que o Slow Food também apoia o conceito de soberania alimentar. São aliados e aliadas da Via Campesina, dos movimentos sociais, ainda que, para ser muito honesto, é para um segmento um pouco elitizado. Então, não é muito popular, mas então o Slow Food sozinho não vai lograr grandes mudanças, mas como um grau de arreia a mais na luta é importante. É importante porque, por exemplo, os chefs em muitos países têm alta visibilidade quando se somam as campanhas em contra dos transgênicos a favor da alimentação local, poderiam ter um impacto muito importante. Então, são aliados e aliadas, mas não são a coração da luta, mas ainda são importantes e valorizamos sua contribuição. E quando eles fazem cada ano um grande festival de Slow Food ali na Itália, eles sempre convidam a muitos camponeses e camponesas das organizações da Via Campesina, de América, de Europa, de Ásia, de África, e também funciona como espaços de encontro, de diálogo de saberes, e neste sentido também é um movimento importante que tem feito uma aportação importante ao movimento global. Muito obrigado, companheira da CETRA. É ótimo compartilhar essas informações, como nós aqui em Fortaleza poderíamos nos sumar como consumidores a esse processo de transformação. Muito acertado o comentário sobre o tema da reforma agrária, que acá no Brasil tem sido o obstáculo mais importante, porque a reforma agrária precisamente marca a diferença entre o agronegócio, o latifúndio e a agricultura camponesa e familiar. Vocês sabem que depois de Paraguai, Brasil é o país do mundo todo que tem a distribuição da terra mais desigual. É muito difícil que a agricultura camponesa poderia alimentar 100% ao Brasil, ainda que alimenta 70% agora, sem fazer uma reforma agrária. É muito impossível que o Brasil poderia alcançar a justiça social ou reduzir a insegurança urbana sem fazer uma reforma agrária. As pessoas, o governo intenta fazer uma abordagem do problema da segurança urbana com cada vez mais polícia, com os blitz, com a repressão, com a violência, com a polícia cada vez mais armada, e a violência que só aumenta, porque as pessoas, a cidade não oferece condições laborais para as pessoas viver com dignidade. O campo, sim. Neste momento, o Movimento Sem Terra tem quase 100 mil famílias acampadas ao lado das estradas de todo o Brasil. Essas famílias, de onde vêm da periferia urbana. 20 anos atrás, os acampados do MST eram camponeses desplaçados. Hoje, são 99% pessoas da periferia urbana, da favela, que não aguentam mais a vida horrível na cidade, nessas condições,
e só têm o sono de voltar para o campo, como os avós deles, porque quase todas as pessoas da periferia urbana são da ascendência camponesa, mas foram desplaçados pela expansão do agronegócio. E o sono é não viver mais com a insegurança da cidade, é voltar para o paraíso do campo, para criar os filhos em um ambiente saudável. Então, nós na cidade temos que nos lançar com a luta pela reforma agrária, senão não tem solução aos grandes problemas do Brasil. Eu acho, sou estrangeiro, mas eu acho. Sobre o tema que colocou Carlos de agronomia, sobre como fazer a transição. Eu acho que vou voltar a meu comentário, meu último comentário. Sem reforma agrária, não poderíamos fazer a transição de um modelo de agrotóxico, de agronegócio transgênico, de exportação no Brasil, sem reforma agrária. Agora, os movimentos, quase todos os movimentos camponeses no Brasil, neste momento, têm como sua política produtiva agroecologia. Então, estão no processo de facilitar a transição das famílias, das bases das organizações, com projetos de assistência técnica, com algumas experiências pilotas de camponês a camponês, que é uma metodologia social para facilitar que as famílias façam a transição agroecológica. Então, as possibilidades são muito grandes. Quase todo assentamento de reforma agrária hoje ou já produz agroecologicamente ou estão estudando como fazer a transição. Mas, se não temos mais assentamentos de reforma agrária, não vamos ter mais agricultura camponesa agroecológica. Então, eu acho que o principal elemento, no caso do Brasil, é a reforma agrária. Para lograr a agroecologia, alimento saudável, alimento próximo para a população brasileira e para a justiça social e para melhorar as condições da vida, tanto no campo como na cidade. Alguém mais quiser fazer uma contribuição? Professora Lia? Bem, Peter, se você mencionou o caso, né, da Chapada do Apodi, que para nós aqui no Ceará, né, é um caso conhecido da presença, né, do agronegócio. Inclusive, saiu no ano passado os dados, né, aliás, em 2015, saíram os dados de que a incidência de câncer na Chapada do Apodi era 35% superior a incidência de câncer nacional, né, no Brasil. Então, o Ministério da Saúde já haviam estudos. E aí a gente fica pensando que aqui, por exemplo, no caso do OCA, né, que tem muita gente vinculada às universidades, a outros órgãos, como é que nós nos inserimos nesse debate? Né? Em 2014, o Movimento Sem Terra fez o 6º Congresso Nacional, e uma das agendas do MST foi justamente convocar as universidades públicas brasileiras a começar o que foi denominado as Jornadas Universitárias em Defesa da Reforma Agrária Popular, né, que hoje, 2017, a gente fez já a 5ª jornada, a Jura, que reuniu 80 universidades públicas no Brasil e que foi uma forma também de trazer o debate para dentro da universidade, principalmente na formação. O companheiro falou aqui do curso de agronomia, que tem sido um dos espaços de formação e legitimação do discurso do agronegócio. E esses espaços têm demonstrado cada vez mais o acirramento daquilo que o Bernardo Mansano chama a disputa dos territórios do campo, né? E a gente vê na televisão, para você que está chegando aqui no Brasil, a TV Globo, que é aqui, hegemoniza aqui o monopólio da informação, a propaganda do agro é pop, do agro é tech, do agro, né? E como isso demonstra, né? A gente observa sociologicamente, com o advento, né, da via campesina e o fortalecimento também da luta no campo, o agronegócio também se posiciona para disputar também ideologicamente os conceitos,
né? Então, a incidência das propagandas na televisão ela não é por acaso, para justamente, né, fazer a disputa do discurso. E a Associação Brasileira do Agronegócio, ela está em São Paulo agora, começando a disputar as escolas, porque o movimento camponês no Brasil, não só o MST, mas a Via Campesina Brasil, a partir da discussão da educação do campo, tem avançado na Política Nacional de Educação do Campo e criado as escolas do campo, e agora a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, está começando também a disputar políticas públicas para... Aliás, do agronegócio, perdão, disputando políticas públicas para o financiamento, aliás, a produção da merenda escolar nas escolas. Então, assim, o problema, né, assim, o encadeamento da discussão é super amplo, porque se trata mesmo da disputa de paradigmas de desenvolvimento para o campo e para a cidade, né? E a gente vê também os discursos, às vezes, que dizem que o campesinato já não existe, é uma falácia, porque realmente uma parte da periferia é formada pelo campesinato que teve que ser expulso dos seus territórios, né? E a gente aqui no Ceará estamos agora também frente à crise hídrica, que também já é a outra faceta do agronegócio com relação à disputa da água e da mineração, que tem sido um incremento, né, do agronegócio em outras 3 frentes para a expulsão também das famílias, né? Então, assim, para compartilhar um pouco como é que está essa discussão aqui no Brasil. Obrigado. Quem mais? Bom dia, eu sou Jaqueline, eu sou professora do curso de agronomia da Unilab. A Unilab se propõe a ter um curso de agronomia que questiona um pouco esse modelo, esse modelo da Revolução Verde e se propõe a trabalhar com agroecologia, agricultura familiar, com todas as dificuldades que isso traz, porque somos todos agrônomos formados nessa base, né? Então, isso é sempre uma luta diária. É uma universidade internacional, então nós temos convênios e ações com 7 países da CPLP, os países da Comunidade de Língua Portuguesa da África. E eu queria te perguntar quais são as experiências que tu conhece de resistência vinda desses países e como a própria CPLP se coloca nessa discussão de soberania alimentar. Eu vou aproveitar e fazer meu comercial. Dia 10, a gente está promovendo um evento, acho que com o apoio de algumas pessoas eu consegui divulgar melhor esse evento, eu estou há pouco tempo no Estado. Eu sou coordenadora desse projeto, que tem como foco o fortalecimento de uma rede de pesquisadores em segurança alimentar, que, na verdade, as ações estão mais voltadas, acredito que, para a soberania alimentar do que para a segurança alimentar em si. Mas a gente, então, convida a todos, a gente está começando a construir essa proposta, a gente convida a todos para que venham, né, na Unilab no dia 10 nos ajudar nesse processo inicial. A gente está colocando uma van à disposição que vai sair às 7 horas da Praça de Fátima, então as pessoas que receberam o convite e que têm interesse me procurem ou podem me mandar uma mensagem com o nome, que eu tenho como colocar o nome nessa lista para estar fazendo o transporte, para facilitar, para a gente começar no horário. E a ideia é, depois desse evento, a gente fazer alguns desdobramentos com ações locais. Então, a gente tem algumas ações do projeto que vão ocorrer nos países, sobretudo Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe, são ações já programadas há um tempo anterior, e algumas ações mais voltadas para o maciço de Baturité, e que a gente vai precisar de uma construção, né, coletiva para isso. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Alguém mais? Então, obrigado, Lia, pelas contribuições, totalmente de acordo. Eu acho que o tema de saúde é um tema muito importante para reforçar, porque atualmente a comida das corporações nos está matando a todos. Quem não tem risco de um câncer, de um diabetes, de uma obesidade, produto da comida. Então, eu acho que é um elemento muito importante para mobilizar as pessoas a favor da transformação do sistema alimentar. Você falou do papel de TV Globo, e a Via Campesina tem analisado, não só no Brasil, senão mais bem a nível internacional,
como os mesmos fundos de investimento internacional, do capital financeiro internacional, tem investimentos muito fortes em TV Globo, no México, TV Televisa e TV Azteca, no Colômbia, no todos os países, na grande mídia, os mesmos fundos de investimento são inversores muito importantes do agronegócio, da mineração, e então há complexo, e são dos mais importantes, como vimos com o caso de JBS no Brasil, na corrupção dos sistemas políticos em todos os países. E a mobilização através dos sistemas políticos das forças repressivas, em conta do movimento camponês, em conta da luta pela reforma agrária. Então, temos um inimigo muito forte que está incidindo na consciência das pessoas todos os dias. Então, é muito importante também a luta pela liberdade de informação e dos canais alternativos de informação. Também sobre o que falou a professora Lia, quanto à educação do campo, eu estive no final de semana uma reunião sobre agroecologia e educação, formação. E uma experta em educação do campo nos falou como o agronegócio agora tem preparado textos de estudo para as escolas, para o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, em todas as escolas do campo do Brasil. Eles oferecem sem custo para as escolas, oferecem cursos de formação para professores e professoras das escolas. E a ideologia vocês já podem imaginar. Por exemplo, no texto para a educação básica que eles estão entregando sem custo para as escolas que não têm orçamento para comprar textos, fala de como a ciência permite a comida saudável. Então, colocam um tomate muito doente assim, chega um senhor vestido de científico, de médico, faz uma vacuna, uma injeção de agrotóxico no tomate, e o tomate volta a ser muito forte, grande, vermelho, e fala que a ciência é em apoio à comida saudável. Então, isso é a disputa pelas mentes das futuras gerações no campo. Como vão pensar eles? E não poderíamos permitir que seja o agronegócio que formam as crianças. É uma luta muito importante na frente da educação. Sobre o que colocou Jaqueline, de que eu tive a grande experiência de estar no Unilab uns dias atrás. Gostei muito desse ambiente de pessoas de África, de Ásia, de Timor-Leste. Uma alegria, uma vida no campus da Unilab. E como falou ela, muitos estudantes de África. E a Via Campesina, como vocês perceberam no vídeo, é muito forte na África. Por exemplo, em Moçambique, é muito interessante como as organizações, o fato de pertencer a um movimento internacional, gera mudanças nas próprias organizações. Por exemplo, eu uns anos atrás estive falando com os fundadores da União Nacional de Camponeses de Moçambique, que eles falaram que quando a UNAC não foi ainda membro da Via Campesina, eles honestamente não sabiam que coisa era ser organização camponesa, que os únicos modelos eram as ONGs. E que coisa faz um ONG? Faz gestão de projeto, baixa o projeto para, por exemplo, água potável na comunidade, instala um sistema de água, mas de uma maneira totalmente despolitizada, sem analisar o conjunto das políticas nacionais e seu impacto para o campo, que depois
de pertencer à Via Campesina foi que compreenderam que coisa é ser organização camponesa, que significa se posicionar frente às políticas públicas de apoio ao agronegócio, de apoio à apropriação das terras deles e a defesa da vida camponesa e da biodiversidade no campo. E dois exemplos disso, em Cuba, é onde, entre as organizações da Via Campesina, temos o maior sucesso na transformação agroecológica, com a metodologia de aprendizagem horizontal de camponês a camponês. Quando os moçambicanos ouviram do sucesso em Cuba, eles solicitaram à organização camponesa cubana enviar um quadro camponês de Cuba para Moçambique. E ele ficou 4 anos a ajudar a organização de Moçambique a construir todo o movimento de camponês a camponês de agroecologia em uma província de Nampula, que hoje está ficando nacional, o processo. Também, através da mesma participação na Via Campesina, eles sabiam da experiência do movimento dos pequenos agricultores do Brasil, MPA, que tem umas grandes experiências com a recuperação de sementes crioulas e a construção de cooperativas camponesas para a multiplicação de sementes crioulas para socializar de maneira horizontal com as comunidades camponesas. Então, eles convidaram a um companheiro quadro do MPA, que ficou 1 ano em Moçambique, e com a ajuda dele, eles construíram uma cooperativa de sementes crioulas lá em Moçambique, que agora está sendo um modelo para formar muitas mais cooperativas de recuperação e multiplicação de sementes crioulas lá em Moçambique. Então, temos muitos mais exemplos de essa troca de experiência, esse diálogo de saberes entre organizações camponesas e organizações camponesas nos diferentes continentes. Estamos na construção de esse outro mundo para o campo através do movimento camponês e o grande diálogo de saberes. E a África é um centro, neste momento, é o continente onde com maior rapidez está acrescentando a Via Campesina neste momento. Um exemplo aqui também para a gente é a Embrapa. A Embrapa ela desenvolve pesquisas, certo? E algumas dessas pesquisas ela já está fazendo intercâmbio com países da África. Eu estava vendo agora recentemente, aí tipo, pesquisa na área de produção de cajueiro, que é uma cultura, se eu não me engano, ela é nativa do Ceará, inclusive do Brasil, Ceará, e lá se adapta bem, entendeu? Assim como a gente pode pegar a cultura nativa dele e tentar implantar aqui nessa nossa produção semiária. O que acontece? Você pega o sorgo, você tem outros plantas que se adaptam à produção de forragem, entendeu? Então esse intercâmbio é muito interessante. A Embrapa, que é essa consideração do Ceará, ela já tem esse leque. Aí tem outro produto também, o coco, né? Ele já está tem os grandes produtores mundiais na Ásia, mas ele também pode ser produzido lá e a nossa tecnologia também pode ser ir para lá. Aí tem a produção de mal, aí pega os indianos, né? Os indianos eles têm um boi para animal sagrado, né? Aí a gente tem boi de excelente linhagem genética, aí, entendeu? Então o Brasil está avançando muito nesse tipo, só que desproporcional, não no sentido campesino, mas no sentido macro, entendeu? Por exemplo, cá no Brasil, não sei se vocês sabem que o tipo de arroz que é mais saudável produzido no Brasil é o arroz vermelho. E o arroz vermelho foi trazido para o Brasil pelos escravos africanos. E produzia muito deste arroz até que a colônia portuguesa proibiu a produção de arroz vermelho. Acá no Nordeste e Norte do país era um centro de produção, é um arroz que regula o açúcar, é ótimo para diabetes, que tem 2 vezes mais fibra que arroz branco, tem muitas propriedades, tem muita vitamina e tem um sabor muito, muito, muito melhor
mas quase não existe. Eu acho que deveríamos pedir às organizações africanas nos ajudar a incrementar a produção, por exemplo, do arroz vermelho. Agora, sobre o tema específico de Embrapa, eu reconheço que a Embrapa tem pessoas muito boas e projetos muito bons, mas é uma pequena minoria dentro da Embrapa. Não devemos nos enganar. Meus amigos que são pesquisadores de Embrapa, agroecológicos, que gostam de trabalhar com os camponeses, eles me falam que eles representam o 1% do Embrapa que estão baixo ataque todos os dias, ataque institucional, e que 99% de Embrapa trabalha para o agronegócio, transgênico, agrotóxico, maquinária de mecanização. Então, não devemos nos enganar. Sim. A ideia principal da Embrapa é desenvolver, eu não vou dar coisa na instituição, se não me engano, nada. Apenas um estagiário durante um determinado período. Mas eu estou dando uma ideia. Estou dizendo que isso é. Não, com certeza. E as instituições não são monolíticas. Temos muito aliada dentro da Embrapa, mas temos que ser também solidários com eles, porque não é fácil fazer coisas boas dentro da Embrapa. Então, eu acho que já mais ou menos ficamos sem mais tempo. Queria agradecer a todos vocês, seu interesse, sua atenção, sua participação. Esperamos nos encontrar nas feiras de agricultura camponesa agroecológica em Cetra, em Frei Humberto do MST, muitas vezes cada mês. E muito obrigado. Que tenham um bom dia.